Frank Nitti foi um famoso gangster americano nascido na Itália, mais conhecido como um dos principais mentores do notório gangster Al Capone. Nitti estava encarregado dos assuntos monetários do Chicago Outfit, e mais tarde assumiu o controle da gangue. Nascido na Campania, Itália, era primo em primeiro grau de Al Capone. Ele perdeu o pai quando criança e se mudou para os Estados Unidos quando tinha 7 anos. Frank recebeu alguma educação formal até a adolescência e abandonou a escola após a 7ª série. Ele saiu de casa aos 14 anos. Ele fez muitos bicos para sobreviver nos Estados Unidos, mudando-se para lugares diferentes de tempos em tempos. No início da década de 1910, começou a trabalhar como barbeiro. Ao mesmo tempo, ele entrou em contato com o Sindicato do Crime de Galveston. Ele começou a trabalhar como contrabandista e ladrão durante a época da Lei Seca e entrou em contato com Al Capone e seu chefe. Na década de 1920, ele se juntou à gangue deles e se tornou um gangster extremamente notório. Ele foi preso por sonegação de impostos e tirou a própria vida em 1943. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o não tão conhecido, porém muito importante mafioso italiano. Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar, peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês, e agora bora pro vídeo. Frank Nitti nasceu no dia 27 de janeiro de 1886 em Angri, Itália. Seus pais eram Rosina e Luigi Nito, e ele tinha 3 irmãos. Quando Nitti era uma criança pequena, seu pai morreu e sua mãe se casou novamente com Francesco Dolendo. 2 filhos nasceram do casal, mas nenhum sobreviveu, deixando Francesco e sua irmã mais velha, Giovannina, os únicos 2 filhos da família na época. Dolendo emigrou para os Estados Unidos em julho de 1890, e o resto da família seguiu em junho de 1893, quando Nitti tinha 12 anos. A família se estabeleceu no Brooklyn. Frank frequentou a escola pública e sua irmã de 15 anos casou-se com um homem de 24 anos. Enquanto isso, sua mãe deu à luz seu meio-irmão, Rafael, em 1894, e outro filho, Genaro, em 1896. Nitti abandonou a escola após a 7ª série e trabalhou como amador de pinos em uma pista de boliche, operário de fábrica e barbeiro. A família de Al Capone morava perto, e Nitti era amigo dos irmãos mais velhos de Capone e de sua gangue criminosa, os Navy Street Boys. Conflitos com seu padrasto forçaram a sair de casa em 1900, aos 19 anos, e trabalhou em vários empregos até cerca de 1910, quando deixou o Brooklyn. Os próximos anos de sua vida são vagos, mas ele parece ter se mudado para Chicago por volta de 1913, onde trabalhou constantemente como barbeiro. Foi lá que ele conheceu os gangsters Alex Louis Greenberg e Dean O'Banion e se mudou para o crime organizado em tempo integral. Os registros são vagos para os próximos anos até que ele se casou com Rose Levitt em Dallas, Texas, em 18 de outubro de 1917. Enquanto no Texas, ele parece ter se tornado um parceiro do Sindicato do Crime de Galveston dirigido por Johnny Jack Knowles. Acredita-se que ele roubou uma grande quantia de dinheiro de Knowles e do colega mafioso Dutch Voigt em 1918 antes de fugir de volta para Chicago com sua esposa. Nitti renovou os contatos com Greenberg e O'Banion e se sustentou como ladrão de joias, contrabandista de bebidas e esgrimista. Através de suas atividades de contrabando de bebidas alcoólicas, Nitti chamou a atenção do chefe do crime de Chicago Johnny Papa Johnny Torrio e do soldado recém-chegado de Torrio, Al Capone, que havia sido enviado para Torrio de Nova York por Frank Yale. Quando Torrio se aposentou da máfia após um atentado fracassado contra sua vida, Capone recebeu o controle da operação. Como amigo de confiança do antigo bairro, Capone colocou Nitti no comando de sua crescente operação de contrabando e distribuição, importando uísque do Canadá e vendendo-o através de uma rede de bares clandestinos em Chicago. Nitti rapidamente se tornou um dos principais tenentes de Capone, confiável e respeitado por suas habilidades de liderança. Tanto que quando Capone foi para a prisão por um curto período em 1929, ele nomeou Nitti como membro de um trio que comandava a máfia em seu lugar. Nitti era chefe de operações, com Jake Guzik como chefe de administração e Tony Joe Batters Accardo como chefe de fiscalização. Accardo, motorista e guarda-costas de Capone,
acabaria se tornando o único chefe da máfia de Chicago em 1972 e a governaria com mão de ferro até sua morte por insuficiência cardíaca aos 86 anos em 1992. Seu apelido foi dado a ele por Capone por causa de Acado adorar usar tacos de beisebol como armas. Nitti, por outro lado, optou por usar cérebros em vez de músculos e, apesar de seu apelido áspero, o executor parece ter usado outros para cometer violência em vez de fazê-lo ele mesmo. Os Nitti se divorciaram em 1928, e pouco depois se casou com Anna Honga, filha de um médico da máfia e ex-vizinho de Frank e Rose no início dos anos 1920. O casal adotou um filho. Em 1931, tanto Nitti com já 50 anos e Capone com 32, foram condenados por sonegação de imposto de renda e enviados para a prisão. Nitti recebeu uma sentença de 18 meses, enquanto Capone foi mandado embora por 11 anos. Quando Nitti foi lançado em 1932, a mídia o saudou como o novo chefe da organização. Na verdade, porém, Nitti parece ter sido apenas um homem de frente. Segundo todos os relatos, em 1932 Paul Ricca tinha o poder real e era claramente o chefe de fato em 1939, embora no papel ele continuasse sendo o subchefe de Nitti. Isso foi apoiado pelo conhecimento de que quando Charles, Luciano e Meyer Lansky organizaram o Sindicato Nacional do Crime na década de 1930, eles lidaram diretamente com Ricca, não Nitti, ao lidar com questões relativas a Chicago. Em 19 de dezembro de 1932, uma equipe da polícia de Chicago, chefiada pelos sargentos detetive Harry Lang e Harry Miller, invadiu o escritório de Nitti na sala 554. Lang atirou em Nitti 3 vezes nas costas e no pescoço. Ele então atirou em si mesmo, um pequeno ferimento na carne, para fazer o tiro parecer autodefesa, alegando que Nitti havia atirado nele primeiro. Nitti sobreviveu e foi acusado, mas em fevereiro de 1933, foi absolvido de tentativa de homicídio. Durante o julgamento, Miller testemunhou que Lang recebeu $15.000 para matar Nitti. Outro policial uniformizado que estava presente no tiroteio testemunhou que Nitti foi baleado desarmado. Lang e Miller foram demitidos da força policial e multados em $100 por agressão simples. Nenhuma outra acusação foi apresentada. A esposa de Nitti, Anna, morreu em 1938. Ele se casou com Ursula Sui Granata em 1940, que morreu no final daquele ano. Antes do casamento, ela havia sido noiva de Edward O'Hare, um advogado de Capone que havia cooperado com as autoridades para derrubar Capone. O'Hare foi morto a tiros em seu carro em 8 de novembro de 1939. Nitti se casou com Annette Caravetta em 14 de maio de 1942. Em 1943, muitos dos principais membros do Chicago Outfit foram indiciados por extorquir a indústria cinematográfica de Hollywood. Entre os acusados estavam Nitti, Phil DeAndrea, Nick Circella, Charles, Cherry Nose e Joey, Ralph Pierce, Ricca e John, Anson e Johnny Roselli. Eles foram acusados de extorquir dinheiro de estúdios de cinema, incluindo Columbia Pictures, Paramount Pictures e Century Fox para evitar problemas sindicais. Ricca culpou Nitti pelas acusações e disse que como era seu esquema e como o informante do FBI, Willie D. Pinbioff, era um dos associados de confiança de Frank, Nitti deveria assumir a culpa por todos eles. Mais indicação de que Ricca estava no comando, já que um Underboss dificilmente diria ao chefe para levar a culpa por todos os outros. Um severo claustrofóbico como resultado de sua primeira pena de prisão em 1929, Nitti temia a ideia de confinamento na prisão. Também havia rumores de que ele estava sofrendo de câncer terminal. Por essas, ou possivelmente outras razões, ele finalmente decidiu tirar a própria vida, um dia antes de sua aparição no grande júri, na qual ele deveria admitir tudo e assumir toda a culpa pela máfia. Nitti tomou café da manhã com sua esposa em sua casa em 712 Selborne Road em Riverside, Illinois. Ele disse a ela que planejava dar um passeio. Depois que ela saiu, no entanto, Nitti começou a beber muito. Ele carregou um revólver calibre .32, colocou-o no bolso do casaco e caminhou 5 quarteirões até o pátio da ferrovia. 2 ferroviários avistaram Nitti andando nos trilhos de um trem que se aproximava e gritaram um aviso. Eles pensaram que o trem o havia atingido, mas Nitti saiu do caminho a tempo. Quando 2 tiros foram disparados momentos depois, os trabalhadores pensaram que Nitti estava atirando neles. Eles rapidamente perceberam, no entanto, que ele estava tentando dar um tiro na cabeça. Ele errou, ou desistiu,
Ambas as vezes, 2 buracos de bala foram encontrados em seu chapéu. Enquanto os 2 trabalhadores observavam de uma certa distância, Nitti sentou-se no chão contra uma cerca e colocou uma bala em sua cabeça. Nitti, um homem rico, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago, morreu sentado na lama gordurosa de um ramal ferroviário de Illinois Central em North Riverside em 19 de março de 1943. Ele tinha 62 anos. O corpo de Frank Nitti está enterrado no cemitério Mount Carmel em Uside. Seu túmulo pode ser encontrado à esquerda da entrada principal, a cerca de 15 metros do portão. Está marcado como um Nito. À direita do portão está o terreno da família que contém o túmulo de Al Capone, marcado por um monumento de pedra branca de 6 pés. O cemitério também contém os túmulos de vários outros mafiosos de Chicago. Por fim, embora Frank Nitti não seja tão famoso quanto Al Capone, foi exatamente ele que fez o Scarface se tornar o poderoso chefão de Chicago.